Se a gente fosse fazer aquele PowerPoint, lembra? Que a gente viu muito na Lava Jato, todos os caminhos levam ao ex-presidente, porque qual que era o objetivo final, segundo a investigação, segundo a denúncia? Um golpe para Bolsonaro permanecer da PF no poder. É disso que se trata. Então, assim, vai dar um golpe para quem se beneficiar? Boa tarde para você. Boa tarde. Essa grande ausência eloquente, né? A gente tem o clichê do silêncio eloquente. Boa tarde, Sadi, colegas, assinantes. Essa ausência eloquente. Mas é interessante que a gente pode fazer esse organograma que você mencionou, todas as setas apontando para o Bolsonaro, mas as defesas são todas as setas tentando se afastar do Bolsonaro. Que o bom que a gente vê é que o Bolsonaro se tornou tóxico para os outros acusados desse núcleo crucial. Não falava mais muito com ele, nunca tive essa ascendência, eu só cumpria a ordem. Ele é tão central que estão tentando se afastar dele, não tem nada a ver com ele. Quer dizer, falava ali, não me ouvia muito. Isso é bem significativo, né? O fato de não ter documento, e já foi explicado aí por que não precisa ter documento, né? Tanto no STF quanto aqui no programa. Eu queria já fazer já que a gente está falando da defesa de Bolsonaro e do Heleno, fazer aqui uma ponderação interessante também. Me parece ser a citação que o doutor Cunha Bueno fez ao caso Dreyfus, na França. A gente comentava aqui, né? Ele comparou, e aí no caso dele ele não deu o contexto lá, porque não precisava, mas eu acho que o assinante precisa ter o contexto. O doutor Cunha Bueno é um estudioso de história, um apaixonado por história. E aí trouxe algo que ele viu, uma analogia entre o Alfred Dreyfus e o Bolsonaro. Assim como em razões outras, o Eduardo Bolsonaro já comparou o pai ao Nelson Mandela, e o Valdemar da Costa Neto comparou ao Che Guevara. Disse que não era bem isso, etc., mas já estava lá. Voltando aqui, ele compara o Alfred Dreyfus. O Alfred Dreyfus foi um oficial acusado de traição na França no final do século XIX. Ele foi desterrado, perdeu todas as honras, etc., etc., e depois notou-se, teve que se admitir que era uma acusação falsa a ele. Ele tinha sido basicamente inculpado por duas razões. Uma mais notória é porque ele era judeu num ambiente de altíssimo antissemitismo. Ele teria vendido segredos militares para a Alemanha. E a outra, tão séria na ocasião quanto essa, é que ele era alsaciano. A Alsácia é um território que fica entre a França e a Alemanha, já trocou de lado várias vezes. A gente vê que a fronteira é um risco em cima de um mapa. Tanto que a Alsácia é bilíngue, os jornais são bilíngues, tem jornal em alemão circulando lá. Então, ele pairava sobre ele essa dupla, entre aspas, suspeita. Aí, alguns escritores se manifestam, denunciando o antissemitismo, a falta de provas, etc. Só 10 anos depois ele vai ser reabilitado, e assim mesmo, depois de passar uma temporada numa prisão francesa chamada Ilha do Diabo, cujo nome dispensa a descrição do que era considerado as condições de vida nessa prisão. Pois bem, descobriu-se depois que havia, de fato, uma venda de segredos militares da França para a Alemanha, feita por um outro oficial, nascido em Paris, de outra ascendência, etc. E aí, ao trazer essa analogia para o caso Bolsonaro, tem o seguinte, o Bolsonaro, se é o Dreyfus, ele é inocente, mas não deixa de haver uma venda de segredos militares, não deixa de haver uma traição, não deixa de haver uma tentativa de golpe. Então, vai na linha de algo que ele disse até aqui no programa. Olha, se havia golpe, não era em benefício do Bolsonaro. Certamente, ele sendo estudioso de história, isso não passou batido por ele. O que ele está dizendo é que o Bolsonaro está sendo acusado injustamente de algo que de fato aconteceu. Então, mesmo a defesa do Bolsonaro não nega que tenha havido tentativa de golpe. Então, está tentando se distanciar até ele dessa tentativa. Agora, até essa defesa... Perdão. Desculpa, Marcelo, muito rapidamente, porque esse ponto que o DPF traz é muito importante, porque aparentemente ele estava fazendo uma analogia e tratando do julgamento pela opinião pública, pelo judiciário, quando, na verdade, eu também tive uma pequena suspeita de que ele estava falando de uma organização militar que jogou a culpa... Que imputou a culpa em Bolsonaro e não nele. Quer dizer, é uma inversão aí desse comando, né? Seriam os militares, os golpistas, e Bolsonaro o bode expiatório, né?
ou o contrário, porque o que o processo mostra é exatamente o contrário. E essa defesa é difícil sustentar também, quando a gente sabe, acompanhando o que aconteceu ao longo do governo, naquelas manifestações e tudo mais, quando se falava no final, no período eleitoral, de intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Lembram-se disso? Faixas bem feitas, todas ali, tudo estava levando a ele. Ou seja, não dá para você dizer que ele ter sido manipulado e não dá para dizer que ele não se beneficiaria com tudo que estava acontecendo. Portanto, é uma linha de defesa curiosa. No futebol, a gente se acostumou, né, Andréia, dando boa tarde para você também, a ver nos últimos tempos essa fixação com o scout, né, os números, né, posse de bola de cada time e tudo mais. E às vezes isso não quer dizer muito em relação ao jogo. Eu sou uma estudiosa, ele me chamou para falar do você futebol, boa tarde. É verdade, eu tenho que concordar, porque eu entendo tudo. Né, de futebol. Mas hoje, se a gente fosse fazer um paralelo, a posse de bola seria as acusações que recaem sobre a delação do Mauro Cid, né? A gente viu todas as defesas praticamente centrando as suas acusações sobre a delação do Mauro Cid, como se fosse ela, a delação do Mauro Cid, a responsável por revelar ao Brasil o que o Brasil acompanhou ao longo de 4 anos de governo, ou pelo menos ao longo dos 2 últimos anos de governo, quando se deram as organizações e as ligações mais frequentes no sentido de minar o sistema eleitoral, de desconfiar, de jogar a justiça contra a população, tentar jogar a população contra a justiça, contra o Supremo, e tudo isso capitaneado pelo Bolsonaro, capitaneado não à toa, porque ele foi capitão reformado, é assim que ele sai do Exército, né? E, na verdade verdadeira, o que nenhuma das defesas trouxe, e a defesa dele tampouco trouxe, do Bolsonaro, foi alguma declaração em que ele tivesse deixado claro que estava respeitando o processo eleitoral, que estava respeitando a democracia. Não é aquela história de buscar alternativas dentro das 4 linhas, isso não quer dizer nada, porque parece que as 4 linhas do bolsonarismo são vastas e muito grandes. Mas é uma declaração que dissesse assim, a eleição acabou, seremos agora a liderança da oposição, vamos passar o poder. Saiam da frente dos quartéis, vamos liberar as estradas. Em nenhum momento houve absolutamente nada disso, nenhum gesto que fosse, de fato, de defesa da democracia.